E aí, aluno? Tudo bem, meus amores? Mais uma aula online. Hoje, a aula do artigo 144. Vamos falar de segurança pública, falar tudo a respeito de segurança pública. Vou avançar um pouquinho mais, não vou ficar limitado a simplesmente falar para você o artigo 144, ler ali, né? Vou trazer casos concretos, julgado do Supremo, julgado do STJ, ver a situação real hoje da Guarda Municipal, se ela é um órgão ou não de segurança pública, até onde ela pode ir, qual é o limite de atuação dela, tá? Então, vamos passar por diversas coisas aqui. A ideia é a gente fazer uma aula de 1h30. Então, até 9h30, supostamente, é para a gente acabar. Talvez estenda um pouquinho, mas não vou chegar até 10 horas. Né? 2 horas de aula é muita coisa. Então, vamos focar em parar até 9h30. Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem aí. Tudo bem? Então, se você vai fazer prova para PM, você vai assistir a aula comigo agora, ou depois, né? Muito provavelmente sua prova não vai ter um conteúdo jurídico tão pesado. Né? Acredito que a prova da PM do Corpo de Bombeiro vai ser prova superficial, tá? Porque é a primeira vez que tem no nível superior, né? A banca não é tão tradicional, quem cobra muita jurisprudência é FCC, Sebrasp, né? E por aí vai, tá bom? Então, se você já está se preparando para a Polícia Federal, aí o negócio é mais embaixo, né? Sebrasp, então, de fato, vai cair um nível de conhecimento jurídico maior, principalmente se você for fazer prova para delegado mais para frente. Então, essa aula aqui, ela tem um conteúdo, a ideia era fazer uma aula voltada só para PM, né? Então, eu ia ficar mais no raso ali, não ia aprofundar tanto, só que aí a gente tem a iminência de acontecer o edital, de ser publicado o edital da Polícia Federal, tem até prazo já, né? Tem data de prova, o cronograma já saiu, já vazado. Então, vou dar uma aula com conteúdo jurídico um pouquinho maior, mas vou fazer de tudo para trazer caso concreto, né? Falar os exemplos, que vai facilitar a sua vida, vai facilitar seu entendimento, mas, repito, se você for fazer só PM, né, vamos focar em ler a Constituição e saber uma coisa ou outra um pouquinho a mais. Tá bom? Vamos para a aula? Beleza. Então, ó, tem um slide aqui, depois eu vou disponibilizá-lo, tá? Vou deixar para vocês. Então, nossa aula de Direito Constitucional, vamos falar sobre segurança pública, o artigo 144. Você vai estranhar porque eu estou falando com você olhando para outra tela, né? Você está vendo uma câmera pequenininha aí, só que eu não costumo usar essa câmera pequenininha, eu costumo usar outra tela, porque eu quero falar olhando para você. Então, quando eu precisar que você olhe para mim, eu vou simplesmente baixar isso aqui, você vai ver a minha tela, você vai ver duas câmeras, a pequenininha. A pequenininha simplesmente você vai ignorar. Você vai conversar comigo pela grande, tá? Que é a que eu quero que você preste atenção na hora que eu precisar que você escute alguma coisa, você vai falar comigo diretamente, sem olhar slide, tá bom? Então, vamos lá. Segurança pública, né? Ó, segurança pública é um dever do Estado, um direito e responsabilidade de todos. Exercida para quê? Ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, ela preserva a ordem pública e preserva a incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aqui vai rolar uma celeuma, né? Então, ó, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, PM, Bombeiro, e aí a novidade que veio, né, a partir da emenda constitucional em 2019 foi os agentes penitenciários, né, nasceram aqui a Polícia Penal Federal, estadual e a do Distrito, que é o Distrito Federal, que é no âmbito do Estado, tá? Então, preste atenção aqui, ó. Esse caput, esse artigo 144, ele vai trazer diversas observações. Eu tentei resumir num slide só as observações para a gente não ficar perdido, né? Depois você tem um monte de slide para tentar acompanhar. Então, as palavras-chave estão ali, eu vou explicar e vou dar o exemplo, o caso concreto, para cada circunstância que está atrelada ali. Vem comigo. Ó, primeira coisa, como é que um órgão de segurança pública, né, paga o seu funcionário, paga o seu policial? De acordo com a Constituição, é para ser pago na forma de subsídio, tá? Então, subsídio é a forma de pagamento da polícia. É claro que, olha para mim,
É claro que nem todos os estados ainda se adequaram a isso. Isso é um mandamento constitucional, manda pagar o policial por subsídio, mas tem estado que ainda não se adequou. No Paraná, no Rio Grande do Sul, todo mundo já recebe do jeito que tem que receber. Na Polícia Civil do Rio de Janeiro, não tem ainda subsídio. O cara recebe lá um vencimento, tem um vencimento e embaixo vem adicionais, gratificações, vem tudo junto lá. O cara tem um olherite desse tamanho aqui, ó, desse tamanho aqui. Aí lá no finalzinho vem o bruto e o líquido. Quando o cara recebe por subsídio, você vai ver um contra-cheque desse tamanho, mas só tem uma rubrica assim, ó, subsídio. 12 mil, a Polícia Federal, né? Acho que começa com 12 mil, só vendo. 12 mil. Não tem adicional, não tem gratificação, não tem nada, só tem lá subsídio 12 mil. Aí vem desconto da Previdência, né, do regime próprio, vem desconto lá do sindicato, se você autorizar e tal, e no final vem a tua remuneração, que é a contrapartida pecuniária por meio de um subsídio. É o nome técnico, tá bom? Mas nem toda a polícia ainda se adequou a isso aqui. Esse rol, ele historicamente, ele sempre foi um rol que taxativo. Você não conseguiria, tá? Você não conseguiria ampliar esse rol. Agora a gente está vivendo uma situação em que o Supremo vem dando uma decisão em cima da outra, que esse rol, eu já entendo que ele é um rol, isso você não vai encontrar em literatura nenhuma, até porque a última decisão saiu no mês de fevereiro de 2025. Então, já entendo que esse rol está mitigado. Por quê? Porque a Guarda Municipal foi considerada órgão de segurança pública, tá? Tudo bem? Mas a Guarda eu vou explicar lá na frente, tá? Isso aqui, eu acredito que não vai cair para você, nem para a Polícia Federal, eu acredito que isso possa cair. Talvez para delegado possa cair, tá? Mas existe a possibilidade de a Polícia Civil se desvincular da perícia, tudo que o perito quer, né? O perito ter um órgão técnico separado. Claro que ele vai ficar dentro da segurança pública, mas ele não fica integrado, vinculado à Polícia Civil. Seria secretário de Segurança Pública, Polícia Civil e um órgão científico fazendo as perícias ali. Se desvincularia. Né? Isso seria algo bom para eles, né? Daria mais autonomia para exercer a profissão. Mas a maioria não pensa assim, tá? Então, isso aqui foi um julgado do Supremo que autorizou essa desvinculação da perícia, mas sempre integrado à pasta Segurança Pública. Isso aqui pode cair em prova, né? Inclusive já caiu, tá? Direito de greve. Polícia pode fazer greve, né? Será que o policial pode fazer greve? Isso aqui foi um caso concreto que aconteceu, a Polícia Civil fez greve, foi parar no Supremo, e aí o Supremo entendeu que a Polícia Civil não poderia fazer greve e estendeu isso para as demais polícias também, inclusive a Polícia Federal. Então, polícia, órgão de polícia de segurança pública, não pode fazer greve. Não pode. Eu lembro quando eu estava na Polícia Federal ainda, a gente fez uma greve, e aí o STJ deu uma decisão mandando 80% do efetivo continuar trabalhando. 80% do efetivo da Polícia Federal é quase todo mundo, né? Então, não fazia muito sentido a gente manter a greve. Então, a greve aconteceu, eu já estava aqui lotado em Foz do Iguaçu, e a gente resolveu fazer o tal da greve, né, que é a Operação Tartaruga. A Operação Padrão ou Operação Tartaruga. Tá? Mas o que acontece hoje, por decisão do Supremo, não cabe greve para órgão policial. Então, você que é policial militar, você não pode fazer greve e você não pode se sindicalizar. Muito cuidado que o militar ele pode se associar, tá? Então pode ter uma associação e o policial pode ser associado. O que ele não pode é ser sindicalizado. Não existe sindicato para militarismo, tá bom? E do mesmo jeito não pode fazer greve, tá? Aqui existe muita discussão aí se seria razoável ou não deixar o policial limitado, né, no seu ingresso, quanto à altura e quanto à idade. Isso já chegou no Supremo, né, e o Supremo já decidiu que, de fato, existe essa possibilidade, desde que esteja previsto em lei e desde que seja razoável com as atribuições do cargo. Então, o policial que tem 1,50 m não é supostamente não seria para o Estado, que ajudou a fazer a lei, né, junto com o Legislativo, não seria algo razoável. Né? O pessoal tem que subir, pular um muro, tem que carregar peso, tem que carregar o colega ferido. Então, botaram um limite ali para a maioria das polícias de 1,60 m.
Isso é possível sim, tá bom? E idade, 30 anos também. Tanto que a Polícia Militar do Paraná agora aprova 30 anos de ingresso, inclusive com nível superior, tá? Acho que é a primeira do Brasil aí que exige nível superior para ingresso de soldado. Exame psicotécnico para a polícia. Polícia Federal, Polícia Civil, PM, isso tudo tem exame psicotécnico? Tem, tá? Tem. E aí o exame psicotécnico, para quem vai fazer prova da Polícia Federal, é interessante saber que existem peculiaridades, né? Antigamente o cara era reprovado no psicotécnico e aí tinha que entrar com mandado de segurança, voltar, e isso tudo gerou uma súmula vinculante no Supremo depois de muito tempo. E para você fazer um exame psicotécnico, tem que estar em lei, tem que estar no edital, tem que ter requisitos objetivos de avaliação e tem que ter possibilidade de recurso administrativo. Por isso que os requisitos são objetivos. Por que isso? O cara chega lá, aí o entendimento do psicólogo, né, com o fundamento dele lá, ele simplesmente reprovava a pessoa e depois de forma subjetiva, sem explicar, sem trazer números, né? E aí isso gerava depois o ingresso do mandado de segurança, o cara reclamava porque foi eliminado de forma subjetiva e tal, e o processo virava uma celeuma, e o cara entrava por liminar e ficava na pendência de lá na frente poder eliminar se derrubada, tá? Então, hoje é pacificado, existe uma súmula vinculante, você tem que saber, tá? Para ter exame psicotécnico em qualquer área, em qualquer cargo, inclusive a polícia, tem que ter exigência em lei, em edital, requisitos objetivos e possibilidade de recurso, ok? Isso é muito importante, tá? Tatuagens. O cara não pode entrar com tatuagem, mas aí, depois que ele entra, ele vira um verdadeiro caderno de desenho de criança infantil, né? Que é tudo rabiscado. Cara, não é razoável isso, né? Proibir o cara entrar com tatuagem. Então, hoje já está pacificado isso daí. Se o cara tem tatuagem, ele pode entrar e ingressar na polícia, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Qual é o problema? É se o cara tiver uma tatuagem que seja contrária à instituição ou que seja contrária aos fundamentos da República ou do Estado. O cara tem uma cara de palhaço no braço, matou um policial e quer ingressar na polícia. Não dá, né? Pelo amor de Deus, tá bom? Então, tatuagem, não tem problema nenhum, pode entrar, tá? Investigação social, cara, isso aqui, olha só Jesus, hein? Isso aqui deu pano para manga hoje e acredito que já está mais ou menos pacificada aí, mas presta atenção. Antes, isso aqui também, para quem vai fazer prova da Polícia Federal, tem que saber, tá? Antes, vocês era. Até hoje tem, né? Você pega o edital da PM, o cara te reprova na investigação social simplesmente porque tem um inquérito aberto, ou porque alguém te noticiou, tu está sendo investigado por qualquer coisinha. Eu tenho um amigo que foi tirado do concurso da Guarda Municipal porque tomou uma suspensão de 2 dias, porque estava sem gorro. Pô, entendeu? Ainda existe esse tipo de coisa, ainda essas arbitrariedades no poder público. E se você não se socorrer de uma via judicial, você simplesmente fica fora, tá? Então, a princípio é o quê? O cara que não teve uma condenação transitada em julgado, ele pode ingressar, porque presume-se que ele é inocente, tá? Mas a polícia normalmente reprova, você tem que entrar com ação judicial, e aí você entra por liminar, e vira a polícia por liminar, e lá na frente você pode ser absolvido, e aí essa absolvição automaticamente gera uma sentença favorável para você, você continua no órgão. É assim que funciona na prática, tá? Então, mas isso era antes. Antes. Olha para mim, presta atenção. Isso era antes. Chegou no ano passado, na mão do Xandão, né, com todo o respeito, o Alexandre de Moraes se deparou com uma situação no Supremo em que uma pessoa que já tinha sido condenada por tráfico de drogas passou num concurso para trabalhar numa área administrativa. Essa área administrativa, supostamente, não tem muito a ver, não tem como ele chegar em drogas trabalhando na área administrativa, entendeu? Então, assim, ele, claro, foi reprovado, né, na investigação social, e ele apresentou certidão, a certidão era positiva, o órgão reprovou. Ele entrou na justiça, chegou no Supremo, o Supremo se deparou com o seguinte: vamos reprimir essa pessoa, impedir de entrar, né, porque supostamente ele é uma pessoa imoral, sem idoneidade, ou vamos deixar ele trabalhar, ele se ressocializar?
entendeu? O Supremo se deparou com a situação e teve que chegar numa conclusão. E a conclusão que foi seguida foi a do Alexandre de Moraes, que foi uma tese que foi adepta aos demais, né, a alguns contrários, mas no final deixaram ele ingressar no cargo, no órgão público. E aí fixou-se uma tese, um tema de repercussão geral, salvo engano, é 11,90, vamos ver, 11,90, que aí é o seguinte: ele pode ingressar no cargo, desde que o cargo que ele esteja ingressando não seja incompatível com a conduta criminosa que ele praticou. Se você cometeu um homicídio e quer ingressar na polícia, pô, é incompatível. Tu vai usar a arma, cometer um homicídio, vai entrar na polícia? Entendo que nessa situação é incompatível. Supostamente está autorizado o cara não deixar você ingressar no órgão policial, tá? Mas na situação lá, ele era condenado por tráfico de drogas, estava cumprindo pena, mas era semiaberto, ele só dormia na cadeia, durante o dia ele podia trabalhar, e não tinha nenhuma relação com tráfico de drogas, era uma função administrativa no Ministério, sei lá, da Educação, um exemplo, né? E o Supremo autorizou. O direito à dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, né? Vamos dar a máxima efetividade dos direitos individuais, garantias individuais, e aí com direito ao trabalho, direito social, e todo aquele fundamento, o Supremo foi lá e fixou uma tese, né? Dizendo que não pode ter incompatibilidade entre o cargo exercido e o crime cometido, foi o que eu falei aqui agora, e não pode ter conflito de horário, porque às vezes o cara passa no concurso, mas ele está no regime fechado. Ou seja, ele está no fechado, ele não consegue sair para trabalhar. Não dá, entendeu? Eu vou trabalhar online, né? Não dá. Não dá, tá bom? Não dá, ok? Então, se ele está no semiaberto, tudo bem. Outra, você vira policial civil, policial federal, vira PM, bombeiro, o que você quer fazer depois, né? Se especializar em alguma coisa da área para você ter um conhecimento a mais. Muito comum o pessoal da segurança pública fazer faculdade de Direito. Isso é muito comum, tá? Então, será que esse cara pode advogar? Não pode, tá? Quem trabalha na área de segurança pública é incompatível com a atividade da advocacia. Mas aí o cara pensa assim, mas se eu sofrer um PAD, eu quero advogar em nome próprio. Não pode. Você pode até se defender, mas ter a OAB e se defender como advogado não dá. E se for uma ação judicial? Uma ação judicial que eu quero... Não pode, pô. Não interessa onde é. Quem é órgão de segurança pública não pode advogar, tá? Isso aqui também é interessante para quem vai fazer prova Polícia Federal. E aqui a gente tem uma situação peculiar que fala da hora extra. Veja, presta atenção. Antes de você participar da aula, eu expliquei, né? Vamos falar tudo de jurisprudência de STF, de STJ. Não, vou tentar trazer casos concretos para você entender. Não vou ficar me limitando a ler a Constituição, tá? Não vou me limitar a ler a Constituição. Então, estou trazendo casos concretos, coisas que acontecem no dia a dia, que é para ajudar você a fixar. Depois, você, quando for assistir, você coloca lá a nota do lado dessas observações, o caso concreto, de qual estado aconteceu, coisas que vão ajudar você a lembrar. E isso tudo são coisas relevantes que caem em concurso, que é um pouquinho mais pesado. Tá? Acredito que para PM em si, seja o coração, a letra da lei. Mas para a Polícia Federal, PRF, ok? Isso tudo pode cair. O Sebrasp é o top dos tops, tá? Então, aqui, ó, serviço hora extra aqui, tá? Então, olha só. Aconteceu uma situação no Rio de Janeiro, olha para mim. Aconteceu uma situação no Rio de Janeiro que o efetivo é baixo, e aí o governador falou assim, eu preciso que os policiais trabalhem no horário de folga. Só que eu não estou impondo. Eu estou deixando aqui, ó, tem um link online, quem quiser trabalhar, as vagas estão abertas, é só dar o nome. O cara não precisa nem trabalhar no batalhão dele. Né? O cara é PM em São Gonçalo, ele dá o nome para trabalhar no centro da cidade, que é outro batalhão, não tem nada a ver. Pode sim, tá? Eu lembro que meu irmão é PM, né? No Rio de Janeiro. Ele era da Maré, trabalhava na Maré, e dava o nome para trabalhar em outro lugar. Hoje ele está em Rio das Ostras. Em Rio das Ostras, ele dá o nome, às vezes, para trabalhar em outra cidade ali do lado, tem Macaé. Né? Então, isso
é o que a gente chama de, lá o nome é RAIS, né? Como se fosse uma hora extra. Mas não é hora extra, tá? Isso chegou lá, o que aconteceu? O sindicato ingressou com uma ação judicial falando assim, ó, a hora que ele está trabalhando no período de folga é hora extra. Por que isso? Porque o cara que é suboficial, a hora extra de 50%, ou o cara que é sargento, né? A hora extra de 50% é muito mais do que a polícia militar paga para ele fazer a atividade, ou a polícia civil, no caso, né? Se o cara é um inspetor lá de última classe, lá no início da carreira, a hora extra dele é muito alta, elevada. É muito mais do que a polícia se propõe a pagar. Então, ingressaram com uma ação pedindo que fosse pago 50%. Ó, olha aqui, ó, 50%. Como se fosse uma hora extra. O Supremo falou negativo. Não, negativo. Não, não. Por quê? Ó, informativo 1101 do STF, né? Negativo. Por quê? Porque é um serviço facultativo. A hora extra é quando ela diz, ó, fulano, fica aqui depois do horário. Isso é hora extra. Você é obrigado a ficar. O patrão pediu para você ficar por uma exigência do serviço, alguma coisa peculiar, você tem que ficar lá, é obrigatório. Aí, beleza, 50%, tudo certo, tá show. Nesse caso aqui, é facultativo. Em razão dessa facultatividade, não existe hora extra de 50%. Tá? Isso foi um julgado aí do Supremo. E caso trazido do Rio de Janeiro. Ok? Seguindo. Isso tudo relacionado ao caput, tá vendo? Várias observações sobre segurança pública só relacionado ao caput. Agora vamos avançar um pouquinho. Tá? Tem 14 slides, estou no quarto já. Vamos falar um pouquinho da Polícia Federal. Ó, a Polícia tem que decorar isso aqui, hein? Isso aqui, inclusive, presta atenção. Você vai fazer prova da Polícia Federal, isso aqui, inclusive, normalmente cai na redação da Polícia Federal. Alguma coisa relacionada a crime que você tem que trazer o artigo 144 da Constituição para fundamentar a sua redação. Tem que decorar isso aqui, tá? A Polícia Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. O que que ela faz? Ó, destina-se a quê? A quê? Aí, vamos lá, ó. Infrações penais de ordem política e social ou infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou bens e serviços e interesses de suas entidades autárquicas. Caixa Econômica Federal, tá? Caixa Econômica tá aqui, ó, e empresas públicas, né? Caixa Econômica Federal, INSS, Caixa Econômica é empresa pública, o Correio é empresa pública, a autarquia, o INSS, tá? Assim como infrações, aí já vem outra parte aqui, ó. O Sérgio ajudar você a entender. Assim como ó, outras infrações penais, tá? Que tipo de infrações penais também? Que tenham, isso aqui caiu na prova da Polícia Federal uma vez, redação. Que tenha repercussão interestadual ou internacional. E aqui é um E, tá? Né? Ou não. E exige a repressão uniforme. Tá? Então, aconteceu um crime lá em Minas Gerais, o cara pega um caminhão, crime contra o patrimônio, né? Roubo de carga, o cara pega lá a carga em Minas Gerais, passa pelas rodovias, segue para a Bahia, sobe mais um pouquinho e leva a carga roubada para outro. Está passando entre estados, tá? Foi, inclusive, a prova da Polícia Federal foi mais ou menos, a pergunta foi mais ou menos essa daí, tá? Então, era um roubo de cargas e pegavam a rodovia, passava entre estados e entregava a carga lá em outro estado. Tá? Então, exigia a competência era da Polícia Federal, porque tinha o que? Era interestado. A Polícia Civil não sai do seu estado. A Polícia Civil é limitada às situações que ficam dentro do seu estado. Quando passa um pouquinho, aí precisa ter convênio, precisa acionar outra polícia, precisa chegar em um conjunto, a ação integrada. Né? Eles sozinhos não conseguem fazer isso. Não conseguem ultrapassar o limite territorial, que é a circunscrição, no termo técnico aí da polícia. Tá? Então, ó, de novo, ó, infrações penais de ordem política e social, tá? Epa, peraí. Infrações penais, cadê o delete? Infrações penais de ordem política. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Infração penal de ordem política e social ou em detrimento de serviços e interesses, né? Detrimento de bens, serviços e interesses da União, das suas entidades autárquicas e da empresa pública.
É muito comum perguntar também da Sociedade de Economia Mista, que é uma entidade administrativa que faz parte da administração indireta junto com a autarquia e com a empresa pública, e com a fundação pública, ou fundações autárquicas aí, tá? Mas a Constituição não trouxe essa previsão. Sociedade de Economia Mista, ainda que ela seja federal, fica, se houver uma infração penal contra ela, a competência é da Justiça Estadual. Ou seja, o que eu estou dizendo para você? Roubaram a Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal vai lá. Por quê? Porque a empresa pública entra aqui nessa regra aqui, ó. Empresa pública da União. Roubaram o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Roubaram a Caixa Econômica, desculpa, a Petrobras, sociedade de economia mista. Quem vai lá, supostamente, é a Polícia Civil. Ah, mas a casa da Petrobras lá e tudo, Lava Jato, sim, mas aí tinham outros motivos que levaram a competência da Justiça Federal e da Polícia Federal chegar lá, tá bom? Mas, via de regra, Sociedade de Economia Mista fica na Justiça Estadual, ok? Bem? Outra da Polícia Federal, ó, prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas afins, contrabando, descaminho, ó, tráfico ilícito de entorpecente, contrabando e descaminho. O fato de tráfico ilícito de entorpecente estar na Constituição como competência da Polícia Federal tira a competência da Polícia Civil para fazer essa investigação? Não. Tá? Então, os dois em conjunto aí podem atuar quanto ao tráfico de drogas. Não tem problema nenhum. Tanto a Polícia Civil, no âmbito estadual, tanto a Polícia Federal, como no âmbito da União, da Justiça Federal. Tá? Contrabando e descaminho, clássico, né? Polícia Federal. Aduana, fronteira, sem prejuízo da ação dos órgãos fazendários. O cara, às vezes, não entende isso daqui. O que é órgão fazendário? Fazendário é fazenda. Fazenda é Receita. Receita Federal do Brasil. É órgão fazendário. Secretaria da Receita Estadual. Isso é órgão fazendário. Por quê? Porque o descaminho, o que é o descaminho? É um bem que pode entrar no país, mas ele entra sem pagar tributo. E aí a Receita quer agir para colher esse tributo. Entendeu? Para recolher esse tributo. O contrabando não, aí já não tem muito a ver com tributo. Né? Contrabando, a mercadoria de fato é proibida, não pode entrar. Né? Vai trazer um pneu recalchutar, um pneu remold, né? Lá do Paraguai para entrar no Brasil. Não dá, ok? Não dá, porque não passou pela vigilância sanitária. Cigarro, não dá, é contrabando, não é de caminho. Ah, mas o cigarro no Brasil também tem, sim, mas o daqui tem controle sanitário. O que é produzido aqui? O que não é produzido aqui, a gente não tem como controlar, por isso que não pode entrar, tá? Não tem controle sanitário. Aqui, clássico, né? Fazer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Fronteira, marítima e aeroportuária. Exercer. Aqui também deu uma celeuma danada, hein? Ó, exercer com exclusividade funções da Polícia Judiciária da União. Exclusividade, funções de Polícia Judiciária da União. Essa exclusividade aqui trouxe um grande problema, que hoje já está pacificado, né? O Supremo já decidiu, isso já caiu bastante em prova, pode ser que venha a cair de novo. Essa exclusividade trouxe um grande problema, porque a polícia está ligada ao Poder Executivo. Instaura o inquérito, faz tudo que tem que fazer, entrega na mão do Ministério Público, o Ministério Público vai lá e denuncia ou não, começa uma ação judicial no âmbito da Justiça. Saiu do Poder Executivo, polícia, e caiu na mão do Judiciário. E aí chega lá, o Ministério Público é quem vai conduzir a ação penal. Aí, você pensa, se o Ministério Público pode conduzir a ação penal, será que ele também não pode investigar? Se ele precisa de informações para agregar no processo e poder denunciar e pedir a condenação de alguém, será que ele vai ter que sempre que ficar pedindo as coisas para a polícia? Será que ele não pode fazer por conta própria? E aí isso gerou um grande problema. E nasceu não, né? Usaram a teoria que a gente chama de teoria dos poderes implícitos. Está aqui, ó. O que quer dizer isso? Você da Polícia Federal precisa saber isso. O que quer dizer isso? Se você deu, a Constituição deu competência para o Ministério Público denunciar, tocar o processo, conduzir, pedir condenação,
automaticamente ela também tem que dar meios para ele chegar a esse objetivo. Então, implicitamente, esses poderes para chegar ao objetivo que se quer foram dados. Então, é isso que a gente chama de teoria dos poderes implícitos. A polícia vai lá, faz seu serviço, entrega na mão do Ministério Público, o Ministério Público conduz a investigação. O Ministério Público pode, eu toco o processo, né? Ele pode simplesmente pedir mais informações para a polícia, ele pode, por ele próprio, por conta própria, de repente, pedir algumas informações aos outros órgãos para agregar informações no processo e continuar a ação penal. Então, tinha esse problema, tá? Hoje já não tem para ficar. O Ministério Público pode sim atuar ali na investigação. Tanto que hoje a gente tem o GAECO, né? O GAECO. Né? O Ministério Público conduz aí, o pessoal da polícia trabalha junto com o Ministério Público ao serviço do GAECO. Já autorizado pelo Supremo. Tudo bem? Tudo de Polícia Federal que você precisar saber está aí, tá? Agora vamos lá. Polícia Rodoviária Federal. Então, ó, a Polícia Rodoviária Federal também é a mesma coisa, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado e carreira. Mas aí ele faz o quê? O quê? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então você vê que aqui, ó, comparando aqui, ó, ele vem destina-se, abre dois pontos e enumera. Aqui já na Polícia Rodoviária, ele limita-se a falar patrulhamento ostensivo das rodovias federais, tudo bem? Nada demais aqui, precisa decorar isso daí. Lá no parágrafo 10, foi incrementado por meio de uma emenda à Constituição, né? Falando sobre a segurança e educação no trânsito. Presta atenção aqui, ó. Pulei para o parágrafo 10 para emendar o slide da polícia, tá? Da rodoviária. A segurança viária, exercida para preservar a ordem pública, tá vendo? Preserva a ordem pública, a mesma coisa que a segurança faz, que a segurança pública faz. E a incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas. Mesma coisa. Lembra lá do artigo 144 caput? Faz o quê? Ordem pública e preserva, né, a incolumidade das pessoas e dos bens do patrimônio. Mesma coisa aqui. A segurança viária é exatamente segurança, só que dentro da via. E ele abre dois pontos, né? O que quer dizer isso? Compreende a educação, a segurança viária, tá? Engloba o quê? A educação, engloba a engenharia, engloba a fiscalização do trânsito. Por que isso? Né? Ó, quando você vai à palestra no colégio, você está educando quem vai dirigir. Né? Por que se faz comercial na televisão falando sobre segurança na rodovia, né? Para ter cuidado, para não beber quando dirigir. Isso tudo é educação no trânsito, faz parte da segurança. Por que a gente coloca uma lombada em determinado local, né? Porque foi um engenheiro lá e analisou tecnicamente, por meio dos cálculos de engenharia, que ali necessitava de um maior cuidado, porque a curva é perigosa, né? A curva é muito acentuada por a velocidade em que se tem, né? Qual é melhor? Colocar um radar, um pardal, uma lombada eletrônica? Isso tudo o engenheiro técnico vai lá analisar e vai sugerir para o órgão do Poder Executivo fazer. Isso tudo faz parte da segurança viária, tá? Sempre assegurando ali, ó, o cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, tá? Preserva a segurança, mas também garante a mobilidade. Porque, ó, vou fazer um prédio. Isso tudo é analisado, tá? Então, ó, quando você fala em segurança e mobilidade, né? Imagine que você... Imagina, estou com medo de cair ele de novo. Imagine que você comprou um apartamento. Você vai... Aqui em Foz do Iguaçu tem, né? Ali na Carlos Gomes. Estão fazendo 3 prédios gigantescos. Tem, sei lá, acho que deve ter uns 220 apartamentos ali. E a rua é pequenininha. Mas já está planejado que aquela rua ali vai ser duplicada, porque o fluxo de carros ali vai ser intenso, não pode ficar uma ruazinha pequenininha ali. Isso tudo tem a ver com segurança, né? Para não ter uma quantidade de carro, tem que ter um tamanho suficiente para suportar esses carros que vão passar por ali, né? Para não ter engarrafamento, não ter acidente. Isso tudo é calculado pelo engenheiro, tá? E aí, que ó, compete também, que ele falou da União, né? E aí ele veio e falou que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem ter os seus órgãos, né? E seus agentes de trânsito estruturados também em carreira. Isso aqui também é outro problema. Eu já vi, aluno já veio me perguntar que assistiu uma aula em determinado local e o professor falou que os agentes de trânsito eram segurança pública. Esquece isso aí.
Agente de trânsito não é segurança pública. Lembra que eu falei? O artigo 144, o rol é taxativo. Taxativo. Hoje entendo que taxatividade mitigada por causa da Guarda Municipal, mas órgão de segurança limitado lá, o artigo 144. Órgão de segurança de trânsito. Trânsito, o cara é do CETRANS, sei lá, né? Um órgão de trânsito local, esse cara não é segurança. Aqui a gente tem o FOSTRANS, né? Aqui em Foz do Iguaçu tem o FOSTRANS. Esse cara não é órgão de segurança pública, não. E pelo amor de Deus, não caia nessa, não. Você vai errar uma questão boba de prova aí. Existe uma PEC, isso existe mesmo, existe uma PEC, porque o pessoal do trânsito quer virar órgão de segurança, quer botar a pistola na cintura e andar pesadão. Né? A gente entende a situação deles, que eles querem um pouco mais de segurança, que eles querem evoluir, né, ter um pouco mais de status, e isso tudo a gente entende, não tem nada contrário a isso, não. Sou contra, não, tá? Mas, para a prova, não é órgão de segurança pública. Tudo bem? Muito cuidado com isso aqui. Polícia Ferroviária Federal. Isso aqui é coisa velha, né? Mas tem lá na Constituição que você precisa decorar. Confesso a você que nem sei se isso foi extinto. Mas lá atrás, quando eu acompanhava as aulas, acompanhava isso daí, falava-se que era um órgão que estava esperando o resto do pessoal aposentar para poder ser extinto. Né? Acredito que não seja isso, não. Vou até confirmar depois. Não sei se já foi extinto o órgão, né? Formalmente. Mas hoje você não vê falar, né? Então, decore isso aqui, para a prática não interessa, interessa para a gente é a prova teoria. Então, ó, órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, mesma coisa da Polícia Federal, mesma coisa da Polícia Rodoviária Federal, tá? E aí vem a Polícia Ferroviária Federal, tudo igual, tá? Faz o quê? Patrulhamento ostensivo, só que da ferrovia. Ferrovia. Polícia Rodoviária cuida da rodovia e a Ferroviária cuida da ferrovia. Tudo bem? Seguindo. Polícia Civil, aqui também é outra que tem várias situações peculiares que você precisa pelo menos saber algumas ali. Vou trazer casos concretos, vou trazer exemplos aqui que vou tentar fazer você lembrar do conteúdo, tá? Para você que é da Polícia Militar, fique na parte mais rasa ali, mas acredito que para a Polícia Federal essas observações aqui sejam extremamente importantes, principalmente se você vai fazer prova para delegado, né? Mas vamos lá. Estou facilitando sua vida, ok? Estou explicando com detalhes para todo mundo entender. Então, ó, a Polícia Civil, dirigida por um delegado de polícia de carreira, não pode ser alguém indicado a dedo, tudo bem? Tem que ser da carreira. Salvo a competência da União, o que eles fazem? Faz a função de polícia judiciária e de apurar infração penal. Então, a polícia judiciária do Estado é a Polícia Civil. A polícia judiciária da União é a Polícia Federal. A Polícia Federal faz as infrações penais que a gente viu ali, né? Apura as infrações penais, contrabando, descaminho, tráfico de drogas, né? E etc. A Polícia Civil faz as demais, tá? Faz as demais. Exceto as militares, também não faz as militares, ok? Polícia Civil não investiga crime militar. Beleza? Tranquilo, né? Aí, vem algumas situações peculiares aí que eu vou trazer para vocês, ó. Primeiro, lá no Amazonas, aqui foi o caso do Amazonas, criaram um tal de gestor das delegacias. A gente, quando fala assim, ó, gestor das delegacias, você pensa assim, pô, talvez seja um cara administrativo, que vai tomar conta, é, da área administrativa, vai tomar o almoxarifado, papelada, vou organizar a delegacia, né, tomar conta de iluminação, tomar conta de estacionamento, gerenciar tudo, né? Criaram esse cargo aí. E aí, na verdade, esse gestor de delegacia era alguém indicado a dedo, um cargo de comissão, que fazia atribuições específicas de polícia, investigava, tocava inquérito. Não pode. Né? O cara criou um nome como se fosse para alguma coisa administrativa, na prática ele fazia tudo que um delegado de carreira faz. Então o Supremo foi lá e derrubou. Isso não existe, ok? Está proibido, é proibido pela própria Constituição. Tem que ser um delegado de carreira. Se você quiser criar, pode criar, mas para fazer o quê? Função administrativa. Função administrativa, tá? Isso foi julgado na ADI, ADI 6847. Tudo bem? Outra celeuma, o chefe da instituição tem que ser da última classe, entendeu? O chefe, a Constituição exigiu que seja um delegado.
Pode ser um delegado que acabou de ingressar? Tem que ser um delegado que está no meio da carreira? Tem que ser um delegado, pode ser um delegado no meio da carreira? Ou tem que ser um delegado que está lá no final da carreira? Você entendeu isso daí? Porque supostamente o cara que é um delegado mais novo, ele é menos antigo que o cara que está lá, que tem mais experiência, que tem 30 anos de carreira. Mas existe essa obrigação de ser o delegado da última classe para ser o chefe da carreira? Não existe, tá? Não existe. Isso chegou no Supremo, o Supremo disse que a Constituição não exigiu isso. Então não precisa ser um profissional da... Tem que ser um delegado, tá? Tem que ser um... Já vi alguns policiais federais aí falando que na Polícia Federal o chefe da polícia poderia ser um agente, não poderia ser um delegado. Não, tem que ser um delegado porque exige, a lei exige. A Constituição não exigiu. A Constituição só exigiu um delegado para chefiar para a Polícia Civil, mas a lei exige que na Polícia Federal o chefe seja um delegado, tá? Então, cuidado aí com o que você escuta no dia a dia. Isso aqui foi um caso legal que aconteceu. Pensa no município aí perto da sua casa, se você estiver assistindo a aula, ou se você assistir depois, né? Pensa num município que é perto da sua casa, que ele é pequenininho, não tem delegacia. Já ouviram falar? Aquele município, o cara fala assim, ih, aqui nego só rouba galinha e havaiana. E havaiana, chinelo. O que eles fizeram, né? Criaram um posto avançado como se fosse uma delegacia e colocaram um policial militar lá dentro para fazer as atividades da Polícia Civil. Chegava, tacava um sargentão lá, mais antigo, para tocar e fazer as atividades da Polícia Civil, porque ali não tinha estrutura de Polícia Civil, não tinha funcionário. É claro que isso não, é claro que isso foi rechaçado, não foi aceito, tá bom? Não pode, ok? Não me vá criar aí o PM fazendo serviço de Polícia Civil, não pode, não pode, tá bom? Já ouviram falar em foro especial? Né? Alguns são julgados no foro especial. Né? O deputado federal é julgado no Supremo, o deputado estadual é julgado no TJ, o vereador, dependendo da circunstância, crime de responsabilidade, é julgado. Já ouviram falar nisso? Existe foro de prerrogativa de função ali, esse foro especializado. O governador é julgado no STJ. Tentaram criar para o delegado. O delegado não tem foro privilegiado, esquece. Constituição do Estado não pode criar foro privilegiado para delegado, não pode, tudo bem? A interpretação de foro privilegiado hoje ela é restrita só o que está na Constituição e permite-se ali uma ampliação pela Constituição do Estado só em duas situações, secretário municipal e deputado estadual. Fora isso, secretário estadual, né, e deputado estadual. Tá? Fora isso, esquece, tá bom? Status de carreira jurídica. Isso aqui é uma luta constante do delegado, né? O delegado quer ter o status de ter carreira jurídica. Por quê? Porque aí ele começa a ser equiparado ali com o juiz, com o Ministério Público, com o procurador, com o advogado-geral da União, entendeu? Eles sempre tiveram essa vontade de ter esse status. E aí, o que acontece? O delegado é um cargo do Poder Executivo. Já ouviram falar cada um no seu quadrado? Já ouviram? Cada um no seu quadrado? Então, delegado é cargo do Poder Executivo. O que acontece normalmente é que esse status jurídico do delegado vem por meio de uma proposta legislativa feita pela própria Assembleia Legislativa. E aí, o que acontece? O chefe do executivo manda na polícia. A Assembleia Legislativa manda no órgão que for do legislativo. Não pode a Assembleia Legislativa ficar inventando de criar órgãos, carreira jurídica, regime jurídico de outro poder, pô. Separação dos poderes, não pode. Por que isso acontece? O cara é delegado, conhecido no Estado, porque fez determinado tipo de prisão, etc. E aí ele vira, se candidata a deputado, ganha, chega lá na Assembleia Legislativa, o que ele faz? Ele propõe a alteração da carreira de delegado, ele propõe um aumento salarial, só que quando ele vai para lá, ele não é mais delegado. Ele agora é um deputado. Ele não pode ficar metendo o bedelho no cargo, no regime jurídico do Poder Executivo. Então, toda a proposta, isso acontece muito no Rio de Janeiro, tá? Cara, o pessoal que virou deputado estadual tenta gerar aumento salarial para a Polícia Civil. E aí, o último que eu ouvi falar foi do Vale Alimentação, né? E aí que acaba sendo derrubado depois, porque o legislativo não pode ficar intervindo no poder executivo. Separação dos poderes, tá? Então, isso aqui normalmente acontece dessa forma, tá?
mas hoje não tem status de carreira jurídica. Quem tem que dar o status de carreira jurídica é o próprio Poder Executivo. É claro que você tem que ser formado em Direito, tem que ter 3 anos de experiência, isso está na lei hoje, tá? Mas esse status de equiparação com procurador, com delegado, com o Ministério Público, com o juiz, isso não existe, tá? Tanto é que algumas constituições estaduais tentaram equiparar o delegado a um secretário de Estado. Isso já aconteceu também. Não pode. Não tem Estado. Não faz o menor sentido isso aqui, tá? Não pode, beleza? Delegado com status de secretário, não pode. Por quê? A gente tem o AGU, que tem. O AGU é um procurador, né? É o defensor da União. Ele tem status, né? Ele é equiparado a um ministro, né? E, por força de lei, ele é equiparado a um ministro. A Constituição manda, mas quem deu essa equiparação foi a lei. Então, o AGU é equiparado a um ministro de Estado. Aí o procurador pode ser equiparado a um secretário de Estado, para fazer uma simetria com a Constituição Federal, né? Então, o cara foi lá e não, o delegado tem status de carreira jurídica, ele equiparado a secretário. Não pode. Ele dá 2 pulos, né? Ele pula para o status de carreira jurídica e depois ele pula para secretário. Não pode. Isso aqui já aconteceu, tá? Mas foi rechaçado, o Supremo negou. Autonomia. Ó, já ouviram falar? A Polícia Federal podia ter autonomia para atuar, né? Não, autonomia, não tem, não. Né? A Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça é vinculado ao Presidente da República. Sempre foi assim. Polícia Civil é vinculada ao Poder Executivo, à parte de segurança pública do Estado, que é vinculada ao chefe do Poder Executivo do Estado, que é o governador. Isso sempre foi assim, e sempre será assim. Isso quer dizer que o Lula manda na Polícia Federal. É assim, pô. Ah, então o Bolsonaro mandava na Polícia Federal. É assim, pô. Ele não tem autonomia de atuação, não, pô. Quem tem autonomia é o Ministério Público, Judiciário, né? Então, você via lá na época do Bolsonaro, as pessoas falando assim, né? Ah, mas o Bolsonaro está intervindo na Polícia Federal. Sim, ele não pode intervir de forma ilícita, né? Mas determinar a condução de como ela vai funcionar, sim, ele é o chefe do Poder Executivo, ele manda na parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que manda nos órgãos de segurança, e a Polícia Federal é um deles. Aí hoje você vê assim, ah, mas hoje o presidente Lula manda na Polícia Federal e eles fazem só o que eles querem. Não, não é que faz o que quer, né? Não pode intervir de forma ilícita, mas ele vai conduzir a forma em que a polícia vai atuar. É claro que vai, porque ele é chefe da polícia, pô. Ele indiretamente é o chefe de tudo. Ele é o chefe do Poder Executivo, pô. É ele abaixo as pastas, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, e abaixo os órgãos que integram o Poder Executivo, nessa desconcentração que existe entre os órgãos administrativos. Tá? Então, não tem autonomia, não. Beleza? Claro que se você criar uma autarquia, né, foi feita uma autarquia, essa aqui foi uma situação que aconteceu, criaram uma autarquia como um órgão separado ali da segurança, um órgão técnico, um órgão de perícia. Aí, pô, a autarquia, aí sim, é uma administração indireta, você saiu de toda aquela funcionalidade do direito administrativo, né? É lá que a gente explica isso, tá? Mas você saiu da desconcentração e criou uma instituição, uma pessoa jurídica diferente, autarquia. Aí, beleza, ela tem autonomia para atuar. Vinculação de vencimentos. Isso aqui acontece direto, direto. Não pode, não pode, não pode. O cara fala assim, ó, normalmente ocorre em carreiras diferentes, né? Então, assim, o delegado do Paraná ganha 80% do que o procurador do Estado ganha. Entendeu? Quando eu aumentar o salário do procurador do Estado, automaticamente eu aumento o salário do delegado. Não pode, isso gera um problema financeiro absurdo, desestrutura todo o esquema financeiro, o cálculo financeiro orçamentário do poder público. Não pode. E aí a mesma coisa acontece quando o cara fala assim, ó, o escrivão vai ganhar tantos por cento do que o delegado ganha. Se você aumenta o salário do delegado, você aumenta do escrivão junto. Não pode, tá? Então, claro que o órgão, quando vai dar aumento, normalmente ele dá aumento para todos os cargos. Mas você não pode ter essa vinculação de porcentagem, ok? Muito cuidado com isso aí. Porque você desestrutura todo o cálculo financeiro orçamentário que foi feito para projetar aquele aumento. Bom?
É muito comum você falar assim, o deputado estadual ganha 75% do que o deputado federal ganha. Mentira. Ele ganha até 75%. E é um limite, não é um fixador. Não pode estar escrito lá 75% do que ganha o deputado federal. Tem que ter uma rubrica com valor numérico, real. Tantos mil reais, né? 20 mil reais, 30 mil reais. Tá bom? A Constituição diz 75, é até 75. É o limite, até 75 um deputado estadual ganha, do que ganha um deputado federal. Mas lá na lei que dá o salário dele, no deputado estadual lei, lá na lei não vai estar escrito 75% do que ganha um deputado federal, porque o deputado federal recebe com base no orçamento da União. E o deputado estadual recebe com base no orçamento do Estado. São orçamentos diferentes, são dinheiros diferentes. O dinheiro vem de origens diferentes. Não pode ter essa vinculação. Tá bom? Tudo bem? Tudo aí da Polícia Civil, hein? Nossa Senhora, estamos acabando. PM, Corpo de Bombeiro. Aqui é o coração para você que vai fazer prova para a Polícia Militar, né? Para o Corpo de Bombeiros. Aqui é o coração que você precisa decorar isso aí e usar, inclusive, na sua redação, se for o caso. A Polícia Militar, né, cabe o quê? Polícia ostensiva e polícia de preservação de ordem pública. Ao bombeiro, aqui, ó, polícia, né? Peraí. Ó, a Polícia Militar faz a polícia ostensiva e preserva a ordem pública. E o Corpo de Bombeiros, né, vai fazer as atribuições que estão definidas em lei e faz também a defesa civil, definida em lei e defesa civil. Tem que decorar isso aqui, tá? Polícia ostensiva e preservação de ordem pública. Polícia ostensiva. Polícia judiciária investigativa é a polícia civil. Polícia civil, tá? Mas tem o P2 lá na PM, é verdade. Tem o P2 que faz trabalho de investigação, tem mesmo. Tem os caras que trabalham com GAECO, tem mesmo. Mas pelo texto da Constituição, a PM faz o quê? Polícia ostensiva, tá bom? E aí a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro são o quê? Forças auxiliares e reservas de quem? Do Exército. Não é do militarismo, hein? É só do Exército. Se subordinam a quem? Né? Ao governador. Então, o governador do estado ou do Distrito Federal, né, ou do território aqui, ó, ele é chefe da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, ele é chefe da Polícia Civil, ele é chefe... Eita. Peraí. Ele é chefe da Polícia Civil... Ai, meu filho, apaga aí. Ele é chefe da Polícia Civil, da Polícia Penal, é chefe da PM e do Corpo de Bombeiros, tá bom? Então, o governador manda neles todos. O governador chefia a PM, o governador chefia o bombeiro, o governador chefia a Polícia Civil e o governador chefia a Polícia Penal. Cuidado que no âmbito do Distrito Federal, a polícia é mantida e organizada pela União, mas quem é o chefe ainda assim é o governador, tá? Mesmo no Distrito Federal, eles são bancados pela União, mas quem manda é o governador. Tudo bem? Já ouviram falar em serviço voluntário da PM do Bombeiro? Já ouviram falar nisso? Tem uma lei que regulamenta o serviço voluntário no âmbito, uma lei federal, né? E tem uma lei que regulamenta o serviço voluntário, uma lei geral, regulamenta o serviço voluntário na polícia. Não são duas leis diferentes, tá? E aí, é um dinheiro razoável, eles recebem um dinheiro razoável, dependendo do estado, não é pouco, tá? Então, fica aquela ideia, mas o cara é voluntário e vira PM, o cara é voluntário e vira bombeiro? Né? É. O problema é que houve um desvirtuamento e algumas instituições estavam pegando esses voluntários e colocando para fazer atividade típica de polícia. De polícia administrativa, inclusive, né? O cara podendo multar infração de trânsito, tá? O serviço ali é voluntário, mas para coisas administrativas. Você não pode pegar esse cara que é voluntário, que não fez concurso, que não é de carreira, para fazer atividade típica de bombeiro e típica de PM. Ficar fardado na rua, ostensivo, pesadão, com a pistola na cintura, fazendo segurança e ordem pública. Não pode, tá? Então, houve um desvirtuamento na prática, isso chegou já também no Supremo, o Supremo derrubou, falou não pode fazer atividade típica
da própria polícia, pode fazer atividade administrativa. Esse cara não recebe salário, esse cara recebe uma bolsa, recebe uma indenização pelo o serviço que ele faz. Sequer tem contribuição previdenciária, nem conta para tempo de serviço, para tempo de contribuição, conta para nada. É, de fato, um serviço voluntário. Ok? Ó, esse cara recebe indenização, ele não pode fazer atividade de polícia, multar, aplicar infrações de trânsito, tá? Muito cuidado. Ah, o bombeiro pode fazer perícia? Já pensou nisso? Porque a gente sabe que tem a perícia da Polícia Civil, né? E aí, será que o bombeiro também pode fazer perícia? Pode, ter problema nenhum, tá? O bombeiro pode fazer perícia e a, a Polícia Civil também pode fazer, não tem problema nenhum, tá? É que o bombeiro faz algo técnico, né? Só vinculado ali à Defesa Civil. Tudo bem? E outro problema que se tinha, já ouviram falar no termo circunstanciado? Você comete uma infração de menor potencial ofensivo, né? Aquele que supostamente não dá cadeia, até 2 anos, você vai lá, lava um termo circunstanciado na Polícia Civil, aquilo ali já gera um número de processo direto na Justiça, depois você vai lá para a audiência e se propõe a pagar cesta básica, etc., resolve o problema, morre ali. Né? Já ouviu falar nisso? Então, esse termo circunstanciado, ele começou a ser feito pela PM em um determinado momento. E aí a Polícia Civil não quer perder poder, ninguém quer perder poder. Então, se ela deixa a PM começar a fazer esses termos circunstanciados, ela está perdendo espaço, está perdendo poder. Então, houve uma briga muito grande aí, a Polícia Civil tentando impedir a Polícia Militar, né, inclusive a PRF, acho que já faz também, de lavrar esse termo circunstanciado, porque isso gera um número automático no processo, acaba que aquilo não passa pela Polícia Civil, vai direto para a Justiça e a Polícia Civil perde espaço. Hoje, eles podem, né, o Supremo já decidiu, podem sim fazer o termo circunstanciado. Por quê? Porque o termo circunstanciado, ele é uma constatação fática. O PM, quando lava um termo circunstanciado, ele só constata tudo o que aconteceu, bota no papel e manda para frente. Então, quando chega na polícia, a Polícia Civil normalmente faz isso também. Às vezes que ela vai lá fazer uma coisinha ou outra a mais, muito raro, né? Acredito que é muito raro, mas até a Polícia Civil, aí, até onde eu tenho conhecimento, não fazem tanta coisa assim, até porque é muita coisa, é muita demanda. O cara vai trabalhar na delegacia de Campo Grande, lá do Rio de Janeiro, só Jesus salva a vida dele, né? De tanto inquérito que tem para eles tomarem conta. Então, normalmente só se constata o fato e manda isso para a justiça. Então, o que o PM e o PRF está fazendo? Exatamente isso, constatando o fato, não está investigando nada. Então, o Supremo decidiu que pode sim a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal lavrar o termo circunstanciado. Por que ele está fazendo? Constatando fatos, sem problema nenhum, tá? Para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, né, para o curso da Segurança Pública aqui do Paraná, agora, aqui está de bom tamanho. Decore isso aí, tá? E vai para a prova. Polícia Penal, não tem nada demais, tá? Polícia Penal no âmbito federal, a gente tem o DEPEN, né? Federal, tem o DEPEN estadual, o DEPEN do Distrito Federal. Nasceu aí por meio de uma emenda à Constituição, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é gambiarra legislativa, ó. Artigo parágrafo 5º A, né? Uma polícia penal vinculada ao sistema penal da sua unidade federativa, né? Vai fazer a segurança do estabelecimento penal. Então, o DEPEN federal é vinculado à União, o DEPEN do Estado é vinculado ao Estado a que ele pertence. Nada demais. Tudo bem? Julgado recentíssimo, você que vai fazer prova Polícia Federal, isso aqui recentíssimo. Olha aqui, ó. Tem coisa mais nova ainda que eu vou trazer para vocês, mas isso aqui, ó, do finalzinho de 2024. O que aconteceu? Antes da gente passar por ali. Em 2019, os agentes penais, né, eles viraram órgão de segurança pública, viraram a Polícia Penal. E isso trouxe uma determinada ideia no âmbito de alguns estados. O cara fala assim, quem toma conta do preso maior é a Polícia Penal. Então, o cara que toma conta do preso menor
ele também é polícia penal, entendeu? É como se fosse também um órgão de segurança, é uma simetria, né? Então, o cara, quem cuida da cadeia do maior de idade, e você tem o cara que cuida da cadeia do menor de idade. Se um é polícia, o outro também é. Então, com algumas constituições estaduais, por meio de uma emenda, né, colocaram lá como órgão de segurança pública, inseriram no rol o pessoal que trabalha na antiga FEBEM, né, o sócio educativo, que toma conta do menor que está preso. Isso chegou no Supremo e o Supremo falou: ó, não pode, o rol é taxativo, aquela mesma ideia, o rol é taxativo, a Constituição do Estado não pode ampliar os órgãos de segurança pública. Né? Mas isso tem um motivo, né? Isso tem que ser uniforme, gente. Não pode, num Estado, eu ter 10 órgãos de segurança pública e no outro eu ter só 5. Né? Tem que ser uma coisa uniforme. O que acontece num Estado tem que valer para todo mundo. Né? Tem determinadas matérias, determinados assuntos tem que ser uniforme no âmbito nacional. Isso para não causar um problema. Senão a gente vive eita, numa federação, né? Então, lá nos Estados Unidos, beleza, é crime num estado, não é crime no outro. Né? Aqui não tem isso. Um crime vale para a região inteira, porque é a matéria que tem que ser unificada de forma uniforme no âmbito nacional. E o órgão de segurança pública é a mesma coisa. Não pode o constituinte estadual ficar ampliando esse rol toda santa hora, Jesus, tá? Então, eles colocaram lá como os agentes socioeducativos como órgão de segurança pública. Não pode. Por quê? Porque esse órgão de socioeducativo, ele tem a ideia não de reprimir, não de punir. A ideia dele é reeducar, é reabilitar, trazer esse menor de idade para a sociedade, reeducá-lo, tá bom? Isso aconteceu lá no estado do Acre, tá bom? Então, chegou no Supremo, o Supremo falou negativo. Instituto Socioeducativo, que toma conta do menor lá, infrator, não é órgão de segurança pública. Tudo bem? E para acabar, a grande celeuma jurídica que vai cair na sua prova, porque a decisão do Supremo aconteceu em fevereiro de 2025, e eu estou falando com você no dia 16/4, 2 meses depois. Sequer tem um acórdão escrito para a gente ler, tá? Então vamos lá, vamos para a Guarda Municipal para a gente terminar a nossa aula. Guarda, vamos botar aqui, né? Um minuto. Um minuto, que às vezes o cara está tendo um feedback aqui e eu não estou sabendo. Vamos carregar aqui, tá? Então, Guarda Municipal. Eu vou começar a falar dela já, só um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Tá, beleza, vamos lá. Continuando, Guarda Municipal. Vamos lá, agora vai. Você que vai fazer prova para a Guarda, fique atento. E você que vai fazer prova para a Polícia Federal e para a PM também, fique atento. Coisa recente. Ó, os municípios poderão constituir as guardas municipais para fazer o quê? Ó, para fazer o quê? Proteger. Proteger o quê? Bens, serviços e instalações. De qualquer um? Não, só os seus. Então, a Guarda Municipal, historicamente, não foi considerada um órgão de segurança pública. Tá? Historicamente, para o Supremo, nunca foi um órgão de segurança pública. Tá? Por quê? Porque a Constituição limitou, primeiro que não estava no artigo 144, era taxativo, lembra? E por quê? Protegia, ó, seus bens, seus serviços, suas instalações, conforme dispuser a lei. Então, ele nunca foi considerado um órgão de segurança pública, até que chegamos às novidades. Então, olha lá.
Primeiro, começou com o Estatuto de Desarmamento. Alexandre de Moraes recebeu o processo onde as guardas municipais questionavam o Estatuto de Desarmamento. Por quê? Porque o Estatuto de Desarmamento colocava assim, ó, o município que tem até 50 mil habitantes, a guarda municipal não pode ter. Se o município tem acima de tantos mil habitantes, aí a guarda municipal pode ter porte de arma. A celeuma era guarda municipal e porte de arma. E o Estatuto do Desarmamento limitou isso ao número da população. Ou seja, se eu tenho uma população X na região, eu posso ter uma guarda municipal armada. Se eu tenho uma população Y, eu não posso ter uma guarda municipal armada. Isso chegou na mão do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes sempre foi, né, promotor de justiça do Ministério Público, sempre teve a visão de condenar, aquela visão de promotor, óbvio. E aí ele falou, cara, não tem muito sentido, né? Porque quando o crime acontece, ele acontece numa situação peculiar, específica, onde a gente tem pessoas em volta, mas não pode ser um crime de homicídio, é mesmo crime de homicídio no município pequenininho, como é no município grande. O guarda municipal pode se deparar com a situação de crime tanto no município pequeno como no município grande. Então, não é razoável, não é proporcional limitar esse porte de arma no âmbito municipal de acordo com o número da população. Não existe isso. Então, ele foi contrário ao Estatuto de Desarmamento, foi favorável a quem estava ingressando com a ação judicial, todo mundo seguiu o entendimento dele, e hoje está liberado as guardas municipais, independente da quantidade da população, do número de habitantes, a guarda municipal pode sim usar arma, ok? Teve um julgado recente agora também, no mês passado, no informativo que eu li no mês passado, que, não sei se vocês já viram, tem o segurança dentro do Tribunal de Justiça. Sabia disso, né? O Tribunal de Justiça tem concurso para segurança. O cara faz uma prova para ser segurança institucional do fórum. E aí, alguns fóruns limitavam, ó, metade do efetivo anda armado e metade não. Um negócio meio sem sentido. Tudo baseado naquele histórico de que dentro do fórum o cara não pode ficar andando armado. E aí começou essa limitação. Mas, cara, o crime acontece na frente, não interessa onde a quantidade de pessoas que tem dentro do município, dentro do fórum ou dentro do local. Crime é crime, vai acontecer, você tem que reagir. Então, chegou no Supremo isso também, né, uma norma, que é uma contrariedade aí, não sei se era uma ADI, não lembro o que era, mas era uma ação judicial questionando essa limitação aí do porte de arma para os seguranças que trabalham no fórum. Eu falo, não tem, é o mesmo sentido, é a mesma ideia da guarda lá, né? Então não tem muito sentido, não tem razoabilidade nisso daí. Então derrubou essa regra e aí todo efetivo pode usar o porte de arma ali institucional, funcional durante a sua atividade, tá? Isso aqui foi grande questionamento disso aqui, cara. Demorou isso aqui para ser julgado, hein? Guarda municipal pode multar? Já ouviram falar isso? Guarda municipal. Guarda municipal para cuidar bens do município. Por que ele está lá no meio do sinal de trânsito multando o carro dos outros? Já pensou nisso? Como um cidadão revoltado? Ah, o guarda municipal está lá multando todo mundo no seu nome. O guarda municipal não é agente de trânsito, mas pode, ok? Veja que até nos órgãos de segurança pública tem atividade administrativa. A Polícia Civil faz a identificação, faz identidade. A Polícia Federal faz serviço de imigração, serviço de segurança privada. Isso tudo é atividade administrativa. E a Guarda Municipal também pode fazer atividade administrativa. Mas quem cuida de trânsito é o Detran, sim, pô. Mas o Detran faz um convênio com a Guarda e a Guarda Municipal fica lá fiscalizando o trânsito e pode multar, não tem problema nenhum. Tá bom? Isso aqui também foi uma decisão do Supremo, que demorou também questionamento grande sobre isso daqui, sobre essa possibilidade aqui, tá? Guarda Municipal não tem aposentadoria especial, muito embora tenha decisão recente, que eu vou explicar daqui a pouco, dizendo que eles são órgão de segurança pública, Guarda Municipal não tem direito à aposentadoria especial. Por que eu estou falando isso? Porque a Constituição, com a reforma da Previdência, incluiu uma aposentadoria com números peculiares ali para a polícia, né? O cara que é policial tem um tempo de contribuição e a idade diferenciada para aposentar.
Como hoje a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública, o cara vai tentar incluir a Guarda Municipal lá no artigo 40, que fala da previdência do servidor. Não tem, ok? Guarda Municipal não tem direito à aposentadoria especial. Tudo bem? E aí, vou acabar falando do julgado recente, contando o histórico da Guarda Municipal. Ó, antigamente, o Supremo, né, sempre entendeu que a Guarda Municipal não era órgão de segurança pública. Isso era pacífico, pacífico. Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, Constituição, artigo 144, é taxativo. Guarda Municipal é para cuidar de bens, serviços e instalações da Prefeitura. É um negócio meio esquisito, né? Porque o cara está trabalhando ali, tomando conta do museu municipal, aí do outro lado da grade, ele vê acontecendo um crime ali, e ele não pode falar um fulano A batendo na esposa, né? Na esposa B. E aí ele não pode atuar, não pode fazer nada. Por quê? Porque ele está limitado a bem, serviço e instalação do município. Se ele sai ali, ele age como se fosse um cidadão comum, que pode prender alguém em flagrante, etc. Né? E não como um guarda municipal que vai agir em prol da ordem pública, da sociedade. Né? Um negócio meio esquisito, mas era uma interpretação que sempre existiu, o Supremo sempre entendeu, não é órgão de segurança pública. Tá? Isso lá atrás. E aí, em 2013, eu acho, salvo engano, nasceu o Estatuto da Guarda Municipal. O Estatuto da Guarda Municipal, ele tem atribuições específicas e gerais. As atribuições gerais, beleza, o cara tá, meio que vincula ali as atividades que eles já faziam no município. Mas tem algumas atribuições no Estatuto da Guarda Municipal que dava poder de polícia para a guarda, como se a polícia pudesse fazer atividades de segurança pública. E aí isso foi questionado no Supremo, porque o Supremo sempre entendeu que a Guarda Municipal não era órgão de segurança pública. E o Estatuto da Guarda Municipal, essa lei geral que nasceu para regulamentar todas as guardas dentro da República Federativa do Brasil, trazia artigos, né? Não lembro se artigo, incisos, né? Dentro das suas atribuições, dizendo que podia fazer atividades típicas de segurança pública, prender, investigar não, né? Mas fazer abordagens, tudo que o policial militar faz. E aí o Supremo de cara não decidiu, mandou isso para o plenário, né? Não chegou a. Salvo engano, teve uma cautelar, mas não sei qual o resultado da cautelar, não lembro agora, mas ficou pendente de julgamento por longa data. E aí ficou aquela celeuma: será que a Guarda Municipal pode ou não fazer? Né? O Supremo não decidiu, empurrou para o plenário para ser julgado depois. E a gente viveu num período sombrio por longa data, aí, quase uns 8, 9 anos, em que era difícil definir as atividades da polícia, da Guarda Municipal. E aí, em Foz do Iguaçu, a Guarda Municipal daqui sempre foi polícia, né? A Guarda Municipal aqui faz tudo que o PM faz. O pessoal aqui é para frente, né? Aqui é fronteira e, né, aqui toca o terror. Então, e aí lá você vai para o Rio de Janeiro, que é um estado, né, onde o índice de crime é elevado, e a Guarda Municipal lá sequer tem arma. É cacetete e quem tem, taser. Né? Então, assim, a gente viveu um momento turbulento aí. Então, com essa decisão do Supremo, o prefeito Eduardo Paes já está, inclusive, providenciando armamento para a Guarda Municipal lá. Tá? Então, a gente nasceu o Estatuto da Guarda Municipal com essas competências aqui gerais e específicas. Esse estatuto foi impugnado no Supremo e aí começou a mudança. Né? Quais atividades que esse pessoal vai poder fazer, né? Vai atuar? Pode atuar como polícia ou tem que ficar limitado às atividades do município? Proteger o município em si. Entendeu? Então, no andar dessa carruagem aí, né? A gente tem a decisão aqui do STJ, porque o STJ é o seguinte, ó, a gente está falando do artigo 144 da Segurança Pública, tudo bem? Vamos no horário, tá? Já falando do artigo 144, Segurança Pública, isso é a Constituição Federal. Quem interpreta a Constituição é o Supremo. Só que o Estatuto da Guarda é uma lei federal geral. E quem interpreta a lei federal é o STJ. Então o STJ falou assim, ó,
Interpretando o estatuto, eu entendo que o estatuto é válido, beleza, está tudo certinho. Mas ele deve se limitar a proteger bens, serviços e instalação do município. Ou seja, se acontecer um crime em face de bens, serviços e instalação do município, você pode atuar, porque você é um órgão de segurança pública limitado ao município. Isso é a interpretação do STJ. E aí o Supremo, um pouquinho depois, ó, já uns 8 meses depois, o Supremo vem e fala assim, ó, é legítimo o desempenho de segurança pública pela Guarda. A Guarda Municipal é um órgão, sim, de segurança pública, mas não pode fazer atividade de PM e de civil. E o Estatuto da Guarda é constitucional, ou seja, o Supremo validou a Guarda Municipal como órgão de segurança pública, validou o Estatuto, mas disse, ó, você não pode fazer atividade de PM e de civil. Ficou sombrio ainda, porque não disse o que podia fazer, só disse que não podia fazer atividade da PM e da civil, tá? Com base nesse julgado aqui, ó, o STJ, 2 meses depois, olha isso aqui, hein? Você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum, não. Isso aqui é um resumo de informativo que eu leio, de coisa que eu sou um pouquinho mais atualizada aí que um quantitativo aí de professor, tá? Então, ó, 2 meses depois, o STJ veio e interpretou o estatuto. Ó, o Supremo falou que o estatuto é válido, é constitucional. Tudo bem. Mas eu estou interpretando o estatuto do jeito que a Constituição mandou. Pode fazer tudo que está no estatuto, desde que seja vinculado a bens, serviços e instalações no município. Continuou interpretando, veja que essa interpretação aqui é a mesma que eles já tinham lá atrás, antes do Supremo decidir isso aqui em 2023. Ficou sombrio ainda, porque a gente não sabe porque o Supremo disse que é válido, mas não disse que podia fazer. E aí chegou aqui, ó, que é o julgado que eu falei para vocês, do dia 20 de 2 de 2025, 20 de 2 de 2025, recentíssimo, o Supremo foi lá e, na fixação de uma tese de repercussão geral, disse que tudo que ela já tinha dito, né, ali em 2023, mas com um pouco mais de detalhes. Eu entendo que ainda ficou faltando coisa, ficou faltando informação. Vamos esperar sair o acórdão do STJ, né? Quando juntar lá no processo, a gente puxa o acórdão e a gente vê o voto de quem participou do julgado, e a gente consegue pegar partes do voto deles ali e ver, de fato, o que foi dito. Eu lembro que teve até a discussão do Alexandre de Moraes com o ministro Zanin, né? Se quando podia atuar ou não. Esse julgado foi bem interessante, dava para acompanhar, inclusive, pelo YouTube ali no canal deles, tá? Dos julgados de quarta e quinta-feira. Então, vamos esperar sair, porque a tese fixada ainda assim não disse o que a guarda pode fazer. Meio que explicou muita coisa ali que precisava ser explicada, mas não disse o que pode fazer, que é a grande celeuma que aconteceu em 2023. Olha só, olha o que está escrito aqui, ó. Essa é a tese fixada, ó, no tema 656, ó. É constitucional, sim, no âmbito do município, o exercício das ações de segurança urbana pela guarda, ou seja, a guarda não era órgão de segurança pública, então ela pode fazer a segurança urbana sem problema nenhum. Inclusive, olha aqui, ó, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, ou seja, falou já que a polícia, lembra que a gente leu lá o artigo que falava da polícia militar? A polícia militar faz policiamento ostensivo. O que a guarda vai fazer? Policiamento ostensivo, né? Meio que equipara ali, né? Só que, ao mesmo tempo, ele fala assim, ó, respeitadas as atribuições de quem? Dos demais órgãos de segurança pública do 144. Ou seja, você é órgão de segurança, mas não pode fazer atividade de PM. Mas as atividades de PM é ostensiva, e a guarda também é ostensiva. Como é que a gente vai botar um limite ali, né, real do que vai acontecer no dia a dia? Difícil, né? Então, excluída qualquer atividade de polícia judiciária, já deixou bem definido, não vai me criar uma P2 dentro da Guarda Municipal. O Supremo não autorizou isso.
tá? Você pode fazer policiamento ostensivo. Não vá tentar extrapolar, fazer o que a PM faz, né? Criar um órgão de inteligência ali dentro, fazer um P2, investigação e etc. Não pode, já deixou claro. Como ele é um órgão de segurança pública, adivinha quem vai fiscalizar? O Ministério Público. O Ministério Público não fiscaliza a Polícia Federal, não fiscaliza a Polícia Civil, que são os órgãos de segurança pública, vai fiscalizar também a Guarda Municipal. Já fiscalizava indiretamente, né? Seguindo os termos ali da Constituição. E a lei, aí deixa claro que a lei municipal que for falar da guarda não pode extrapolar o que o Estatuto da Guarda falou. A gente tem a lei geral é o Estatuto da Guarda Municipal, a lei geral, vale do Brasil inteiro, e todos os órgãos municipais de Guarda Municipal têm que respeitar essa lei. Então, o legislador do município, quando for criar uma lei, não pode violar essa lei geral. A lei municipal é uma lei específica, local, vai ter que respeitar a lei geral, que é o Estatuto da Guarda Municipal. Tudo bem? Então, esse aqui é o julgado mais recente que a gente tem. Entendo que ele ainda faltou um pouquinho de esclarecimento do que a Guarda Municipal poderia, de fato, fazer. Fica um negócio meio que por exclusão, né? Porque é difícil você enumerar. De fato, é difícil enumerar, né? O que se pode fazer. É mais fácil a gente pegar um caso concreto e analisar e falar, isso aqui dá para fazer. É o que o STJ faz toda hora, né? A Guarda Municipal pode abordar, a Guarda Municipal pode revistar, a Guarda Municipal pode entrar no local quando está em situação de flagrante. Isso toda hora chega no STJ e a gente tem diversas decisões aí que vão começar a se adequar ao entendimento novo do Supremo. É o órgão de segurança pública, já definiu, pode todo mundo andar armado, tá? Pode fazer policiamento ostensivo e comunitário, então você vai ver, sim, a Guarda Municipal hoje, com todo mundo armado, a tendência é todo mundo virar armado, ficar armado, todos os municípios ficarem armarem seus guardas municipais e deixar eles na rua fazendo policiamento ostensivo, tá? Entendo que o rol do 144 é um rol ainda é taxativo, mas que iniciou-se uma mitigação por meio da inclusão da Guarda Municipal como órgão de segurança pública. E trago todos os... entendo que é vantajoso, né, para a gente que quer mais segurança, quanto mais pessoas fazendo segurança pública, melhor, né? Então, entendo que é vantajoso e trago o mérito aí, entendo que o mérito também é do Alexandre de Moraes, ele que defendeu essa causa aí e conseguiu levar isso para frente e fazer com que hoje a gente tenha esse entendimento novo da Guarda Municipal. Tudo bem? Acho que é isso, o artigo 144, falei tudo o que eu tinha que falar para vocês, ampliei um pouquinho seu conhecimento, espero que eu tenha ajudado. Você que é da Polícia Militar, restrinja um pouco o seu conteúdo que tem de aprendizagem, sua prova vai ser um pouco menos técnica. Passei um conteúdo bastante técnico, porque saiu o edital da Polícia Federal, e aí o cara pode fazer prova para agente, para escrivão, ou para delegado. Se ele for fazer prova para delegado, pode assistir essa aula aqui, vai estar tudo lá, com tudo recente, a tendência é que caia alguma coisa que esteja escrita aqui. Tudo bem? Espero ter ajudado. Vejo vocês na terça-feira, inicia nosso curso presencial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do Estado do Paraná, é presencial na Unifoz, com um time fantástico. Estou trazendo o Cristiano Ronaldo da língua portuguesa, que é o Sidney Martins. Estamos trazendo um cara excepcional no raciocínio lógico, matemática, um cara apaixonante. Você assiste a aula do cara, você não quer ir embora, é um negócio absurdo, que é o nosso querido Gaúcho. Então, o professor Pedrali vai dar a nossa aula de Direito Penal, Pedrali é policial civil, eu vou dar aula de Direito Constitucional, vou dar aula também de português junto com o Sidney Martins. A gente tem o professor de informática, que é o Sérgio Lopes, ele dá aula em faculdade há bastante tempo, dá aula em cursinho para mim também há pouco tempo, para mim há pouco tempo, né? E fundou aí a informática da Itaipu Nacional, está lá desde o início, tá bom? E tem o professor de História e Geografia, que é o nosso colega, o Diego, Direitos Humanos, e o outro colega, eu esqueci o nome dele agora, acho que é Rogério, Marcos, né? Ixi, esqueci o nome do caboclo. Da aula de História e Geografia, vai vir de Cascavel também, tá? Como é um cara já preparado para concurso, a gente está trazendo o pessoal de Cascavel para dar aula presencial aqui, tá?
Então, espero que você participe, tenha gostado da aula, espero que você participe do nosso curso presencial que vai ter, cara, 2.000 vagas, mais 600 de bombeiro, é muita vaga, 30 anos de nível superior, você é só fazer a média e esperar ser chamado. Só fazer a média e esperar ser chamado, confia em mim, tá bom? Então, boa sorte para vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, um abraço, meu querido, um beijo, meus amores, tchau!